Letícia Buffoni começou no esporte aos 9 anos e se tornou a maior campeã feminina da história do X Games, o principal campeonato de skate do mundo. Com muitos prêmios, recordes, medalhas e histórias, além do fato de inspirar tantas meninas a se tornarem skatistas profissionais ou simplesmente perderem o medo de subir no skate. Hoje, recebemos ela aqui na Bolsa do Brasil. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada, é um prazer estar aqui. Muito bem-vinda. Obrigada. Letícia, eu acho que tem muita coisa que a gente quer saber sobre você, mas com essa história, assim, de... Cara, você foi inserida no esporte muito, muito cedo. E 9 anos, assim, eu fico pensando, o que você estava fazendo aos 9 anos? Nossa, eu tava brincando, não tava pensando em nada. Você já tinha tava escolhido brincando. isso? Você teve em algum momento da sua vida uma vontade de fazer alguma outra coisa? Ou isso estava no seu DNA, nasceu ali com você? Não, na verdade eu também estava brincando. Eu jogava... No skate. No skate. Eu jogava futebol. Eu comecei no futebol. Sempre fui, assim, apaixonada por futebol. E aí eu nasci numa época que só tinha meninos. Eu era a única menina. E aí eu ficava jogando... Eu não fiz nenhuma atividade de menina. Eu não brincava de boneca, eu não fazia nada de menina. Era só atividade de meninos. E aí eu tava jogando futebol com os meninos, e aí um dia eles pararam de jogar futebol, começaram a andar de skate. Ganharam um skate de Natal, começaram a andar de skate. E aí eu meio que fiquei assim de canto, eu não tinha skate, eu queria jogar futebol, não queria andar de skate. E aí, primeiro dia eu fiquei assistindo, segundo dia, aí o terceiro eu falei, eu quero tentar também, senão eu não vou ter ninguém pra brincar. Até então era só uma brincadeira, assim, nunca na vida imaginei que... na verdade, eu nem sabia que o skate era um esporte, eu nem sabia que você poderia se tornar profissional, assim, não sabia nada. E aí peguei um skate, comecei a brincar, assim, o skate é muito difícil de aprender. Você pode até subir em cima dele, mas fazer a primeira manobra no skate, você, assim, demora muito, ficar tentando. Só que comigo foi um pouco mais fácil, assim, no começo. E eu gostei muito do desafio. E eu sempre fui muito competitiva também. E para poder ser aceita no meio dos meninos, eu não podia ter frescura, eu tinha que ir bem. Então eu comecei a treinar, pegava skate emprestado, porque eu não tinha skate, e ficava treinando. E aí, minha família, assim, o meu pai principalmente, ele não gostava que eu andava de skate, ele odiava. Primeiro porque eu era a única menina, e segundo que ele queria que eu ficasse dentro de casa e não saísse na rua. E eu saía para andar de skate, pegava skate emprestado. E aí um dia, um amigo da minha irmã pegou um skate que ele tinha, que ele não usava, ele me deu. Falou assim, eu não uso esse skate, pode ficar brincando. E aí eu ia pra rua todo dia andar de skate, eu ficava segurando a grade, tentando aprender manobra. E, brigava com os meninos e tentava a mesma coisa. E aí um dia meu pai chegou do trabalho e já tinha me proibido de andar de skate. Já tinha falado que não era, me colocou de castigo. Eu saí do castigo pelas portas do fundo e fui andar de skate. Quando meu pai chegou, ele viu que eu tava na rua, ele pegou meu skate, ele cortou no meio com uma... Sabe aquela máquina de serrar, uma maquita? Ele cortou no meio o meu skate e falou assim, você nunca mais vai andar de skate, eu já te falei 1 milhão de vezes que você tem que ficar em casa, só estudar. E assim, aquele dia pra mim, assim, acabou meu mundo. Eu achei que realmente eu nunca mais ia andar de skate. Tinha só 9 anos de idade, então eu não tinha noção que eu poderia tentar convencer meu pai. Aquilo era um não e pronto. E aí fiquei assim super mal, só que eu sempre fui muito teimosa. E quando eu quero alguma coisa, assim, ninguém tira da minha cabeça. Aí no dia seguinte, eu fui, peguei uma madeira do skate, que ele cortou a madeira, né, que é o shape. Eu peguei um shape velho de um amigo, assim, que mal tinha, assim, o tail e o nose de tão velho que era. E aí comecei a desmontar os truques pra colocar nesse shape que não tava quebrado. E aí meu pai viu, e eu achei, agora ele vai brigar de novo, me colocar de castigo. E aí ele falou assim, não adianta proibir, né? E aí, a partir desse momento, foi quando lá em casa a chavinha virou. E ele meio que desistiu de me proibir. De proibir de andar de skate. Ele viu que não ia ter jeito. E aí, logo na sequência, minha avó me deu meu primeiro skate, assim, montado, novo. Porque até então era só skate emprestado. E
Ela comprou meu primeiro skate, ela comprava meus tênis de skate, parcelava em 3 vezes os tênis de skate. Na segunda parcela já não tinha mais tênis, porque a lixa do skate destrói o tênis, assim, coisas de dias. Então, assim, lá em casa foi difícil, assim, porque meu pai, ele não comprava. Quem me ajudava era minha avó, assim, ele tava deixando, mas ele também não me apoiava. E aí, continuei treinando na rua de casa mesmo. Aí eu conheci, meus amigos foram para uma outra rua, assim, pertinho da minha casa, assim, 2 quadras, que falou, tem um cara que ele montou uns obstáculos de skate na frente da casa dele, e ele ajuda a criançada, é um skatista que ajuda as criançadas. E aí eu fui. Só que pra eu ir, eu só podia ir com a minha irmã, porque ela era mais velha, uma das minhas irmãs. Eu não podia ir sozinha, porque eu ainda era muito nova. Então, minha irmã tinha que ir comigo. Elas odiavam skate, elas odiavam ir, porque elas sempre foram bem menininhas e eu sempre fui mais maloqueira. Uhum. E aí, elas tinham que ir comigo. E aí, esse cara começou a me ajudar, a me treinar. E aí, eu comecei a treinar direto. Aí, me convidaram para uma competição feminina. Meu pai não queria de jeito algum. E aí, com muito custo, convencendo ele, o pai de um amigo que ia competir também foi lá na minha casa, ficou 3 horas conversando com meu pai. E aí, ele pegou e falou, não, tá bom, a gente vai. E aí, foi a família inteira, assim, minha avó, minha mãe, todo mundo. E essa primeira competição, que foi uma competição patrocinada pela Nike, um campeonato estadual, no Parque da Juventude. E eu venci. A primeira competição eu ganhei. E aí, meu pai, ele falou, ela leva jeito. Uhum. E ele também conheceu o ambiente, porque na cabeça dele era outro tipo de ambiente. Uhum. Quando ele chegou lá, ele viu várias crianças, familiares, e aí ele, assim, se apaixonou pelo mundo de skate. E assim, ele começou a ser o cara que mais me apoiou, que começou a ir comigo, todos os dias me levava pra pista de skate pra treinar, todo final de semana a gente ia pra uma competição. Então, assim, depois dessa competição, assim, a minha vida, assim, mudou. Ele começou a me apoiar, começou a me ajudar, então comecei a treinar muito, assim, eu treinava muito. Eu treinava umas 8 horas por dia sem parar, assim, coisa que hoje em dia eu já não consigo fazer. Uhum. E aí comecei muito bem aqui no Brasil, comecei a vencer várias competições. E isso, eu comecei a andar de skate de 9 para 10, 11 eu fui para minha primeira competição. E aí com 14 me convidaram, vieram os americanos para cá fazer uma turnê, me viram andar de skate e me convidaram para ir competir no X Games, que na nossa época era como se fosse as Olimpíadas do skate. Uhum. Do esportes radicais era X Games, não tinha ainda as Olimpíadas, né, para skate. E aí eu tinha um apoiador aqui no Brasil, que me ajudava com produto. Eu tinha um salário de R$150 por mês, que me ajudava a ir para as competições. Ele não quis me ajudar. Ele falou, olha, você é muito nova, a gente não vai te ajudar. Os Estados Unidos não é tão fácil assim, que nem vocês estão pensando. Você não vai, você é muito nova, você tem que ir quando você tiver uns 18 anos. E aí meu pai, ele foi contra. Ele falou assim, olha, se ela tá sendo convidada agora, é porque ela tem nível. E se a gente negar esse convite, eles não vão convidar de novo. Porque eram 8 meninas do mundo inteiro. Imagina, para conseguir uma vaga não era fácil. Então, meu pai falou assim, olha, vocês ajudando ou não, a gente vai. E aí, meu pai começou a ir atrás de patrocinador e tentar. E ele pagou metade do bolso dele para ir. A gente conseguiu um patrocinador que pagou a minha passagem, aí meu pai pagou a dele. E a gente foi pro X Games. Com 14 anos de idade, a gente foi para Los Angeles. E assim, foi incrível, eu já cheguei lá, já consegui um patrocinador de tênis, que na época me ajudava só com custo. E aí meu pai teve que voltar pro Brasil depois de 15 dias e eu já fiquei 6 meses direto, indo para outras competições. E já meio que comecei a fazer minha carreira lá. Uhum. E desde então, só voltei para visitar ou competição ou gravação. Caramba, e você super novinha nessa época ainda, né? Em que momento que você viu que isso era uma profissão que você ia seguir para a sua vida? Foi nessa primeira viagem, nessa primeira competição para os Estados Unidos? Ou mesmo antes aqui no Brasil? Assim, antes, quando eu ainda estava competindo aqui no Brasil, era muito difícil. Não tinha apoio, tinha pouquíssimas competições e pagavam com material. Então, ganhava shape, camiseta, tênis. Então, assim, eu sabia que ficar no Brasil ia ser muito difícil eu conseguir seguir uma carreira como skatista profissional. E a partir do momento que eu fui para os Estados Unidos e eu vi que lá era muito, muito mais
eu tinha muito mais apoio do que aqui no Brasil, tinha muito mais evento. Então lá dava para seguir uma carreira. E eu acho que um dos motivos que fez o meu pai também deixar eu ficar nos Estados Unidos sozinha com 14 anos foi porque ele viu que se eu voltasse pro Brasil, talvez hoje em dia eu não seria mais skater profissional. Talvez eu estaria trabalhando com outra coisa, porque realmente na época era muito difícil. E lá em casa, assim, a gente nunca nem foi 2 ruas pro lado sozinho. Foi a primeira vez que eu fiz algo sozinha, assim. Então, eu fiquei nos Estados Unidos com pessoas mais velhas, que na época eram minha guardiã, que cuidavam de mim, viajava comigo. Mas, assim, sem ninguém da família. Sem saber inglês. Eu fiquei a primeira vez nos Estados Unidos com $170 para ficar os próximos 6 meses. Então, assim, eu só ia ficar lá se eu pudesse ganhar as competições e ganhar dinheiro. Então, meu pai falou, você quer ficar? A gente não tem condições de te bancar aqui em dólar. No Brasil, você tem tudo. Aqui, você não tem. Então, se você quer ficar, você vai ter que treinar muito e vai ter que ir bem nas competições, porque é isso que vai te manter aqui. Então, meio que fui forçada a ir bem em competição, porque eu queria muito ficar lá. Então, eu já ia pra competição pensando, eu tenho que ir bem. Porque se eu for bem, eu vou ganhar dinheiro. E aí, esse dinheiro eu vou ficar mais os próximos meses e vou poder ir pra próxima. E foi assim. Comecei a ficar 5º lugar, depois fui pra 3º, 2º lugar. Aí comecei a ganhar dinheiro aos pouquinhos, mas assim, premiação era $3.000, $5.000 quando ganhava. Os eventos maiores era muito difícil ganhar, porque eu era muito nova ainda. Então foi assim que eu consegui ficar nos Estados Unidos. Sim, e você começou então a ter esse retorno financeiro muito cedo, né? A gente tava falando antes sobre isso, assim, como nesse universo dos atletas, muitas vezes eles são inseridos nesse mundo muito cedo, e aí eles começam a ter contato com dinheiro, com novas responsabilidades. E como que foi essa questão? Você saiu daqui com 14 anos, você começou a ganhar dinheiro lá fora. Como era a administração desse dinheiro? Como que era essa relação com o dinheiro? Você já tinha uma conversa sobre isso em casa? Você já foi com um pouco de conhecimento? Ou você foi aprendendo ali na coisa em movimento? Olha, eu saí muito cedo daqui, né? Então, assim, eu só andava de skate. Só ia pra escola e andava de skate. Só treinava e competia. Então, eu não tinha noção nenhuma. Com 14 anos, a gente também não tinha o acesso que tem hoje em dia, né? Então, não tinha noção nenhuma. Eu tive que meio que aprender tudo meio que sozinha, assim. Eu tive pessoas que me ajudaram no começo. Mas, assim, eu tive uma pessoa que me ajudou logo no começo, que cuidava do meu dinheiro e pagava as contas. E eu não podia nem ter uma conta no banco, pra você ter ideia. Essa pessoa tinha uma conta junto comigo, porque eu não podia ter uma conta só eu. E aí, depois de alguns anos, acho que depois de 4 anos nos Estados Unidos, ainda não ganhava muito dinheiro, era muito aquilo, eu tinha que ir bem na competição para poder pagar o meu aluguel e minhas contas diárias. Então, assim, não era que eu tinha muito dinheiro ainda, foi muito difícil, assim, o meu começo da minha carreira, até eu conseguir vencer uma competição grande, que a primeira que foi $25.000, aí depois subiu para 40. Então, assim, até chegar nessas competições, assim, era ganhando bem pouquinho e tendo que administrar para poder pagar aluguel, pagar as contas. E essa pessoa no começo me ajudou muito. Porém, depois de um tempo, eu tomei um pequeno golpe que eu tive que aprender a lidar sozinha com a situação, porque minha família estava aqui no Brasil, e muita coisa assim eu também não trazia para minha família, porque eu não queria preocupar todo mundo. Então eu aprendi assim que a partir daquele momento eu que tive que cuidar de tudo sozinha. Então foi dos meus 16 mais ou menos, 16 para 17. Então eu já estava um pouco mais esperta, eu já estava lá um tempo, já sabia um pouco mais de inglês. Então a partir desse momento eu comecei a cuidar sozinha da minha vida financeira. E, assim, sempre foi muito, perguntando muito. Minha irmã mais velha, ela sempre me ajudou muito com a minha vida financeira, desde, assim, do comecinho. Então, ela sempre falava assim, você vai ganhar dinheiro aí, você não pode gastar, você tem que investir, vamos investir em imóvel, comece investindo no Brasil, que é mais fácil, porque lá nos Estados Unidos não é só sobre ter dinheiro, você tem que ter crédito, é um pouco mais complicado lá, então lá demorou um pouco mais. Então, o primeiro cheque que eu ganhei, que foi esse de $25.000, eu falei, vou pegar uma parte só para eu pagar o aluguel dos próximos meses. Acho que eu peguei, sei lá, $5.000 e os $20.000 eu mandei pro Brasil para comprar o meu primeiro apartamento com 16 anos de idade. Só que eu entrei numa dívida. Eu comprei, assim, pagando parcelas altas. Não todo mês, mas parcelas altas. Então, eu entrei numa dívida que automaticamente eu falei assim, agora eu tenho que
ir bem para poder mandar dinheiro para pagar o apartamento. Então eu comecei a me forçar a ir bem. E todo o dinheiro que eu ganhava, nessa época eu não tinha carro bom ainda, eu já dirigia lá, eu comecei a dirigir com 16 anos de idade. Então eu ainda não tinha carro bom, morava de aluguel, e todo o dinheiro eu mandava pro Brasil. Mandava e ia pagando meu apartamento. Aí com 18 anos eu quitei o apartamento, aí já logo na sequência eu comprei outro, porque acho que a melhor coisa para você poder juntar dinheiro, porque quando você tem, você vê ali na conta sobrando, você acaba gastando. Então, quando você tem uma dívida, você não vai querer gastar. Você vai querer colocar todo esse dinheiro. Então, já comprei outro apartamento aqui no Brasil. Aí, fui colocando o dinheiro todo ali. Aí, comprei o terceiro. Aí, comprei uma casa nos Estados Unidos. E aí, quando as coisas começaram a crescer, eu falei, não, agora eu não tenho como dar conta sozinho. Eu preciso de ajuda. Até porque eu não tenho tempo de ficar o tempo todo na internet, pesquisando e aprendendo. Então, contratei uma equipe nos Estados Unidos que me ajudou a investir lá fora, que também cuida das minhas finanças, desde pagar as contas, receber. Então, eles que controlam tudo e abrir empresa desde cedo. Então, eles que cuidam de tudo, mas eu sou muito curiosa, então eu tô sempre perguntando, a gente tá sempre em reunião, eu participo de tudo, eu olho assim, gasto por gasto, assim, e como, graças a Deus, eu ganho tudo, eu não gasto dinheiro com praticamente nada, além de comprar as coisas necessárias da casa ou então investir em imóvel, assim, com reforma, essas coisas. Agora, comprar roupa, bolsa, tênis, essas coisas, joias eu não compro, eu ganho tudo. Então, é muito mais fácil, porque eu acabo gastando muito menos. Então, esse dinheiro eu consigo ir guardando, juntando pro futuro, né? Porque a vida de atleta não é muito longa. E você falou, né, que você começou a, assim, quando você ganhou esses primeiros cheques maiores, você já começou a olhar em como investir. De onde que veio isso, assim? Porque é muito fácil, principalmente se a gente é muito novo, pegar esse dinheiro e gastar mesmo. O que te fez ter esse olhar para, não, vou guardar uma parte, vou separar aqui o que eu vou usar no meu dia a dia, mas eu vou comprar o apartamento? O que te fez ter esse interesse? Eu acho, primeiro que eu cresci num ambiente que meu pai sempre falou muito sobre a carreira de um atleta profissional. A carreira não é muito longa, então assim, tudo que você puder juntar, guardar, é muito importante. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu vi atletas profissionais que, assim, na época eles ganhavam muito dinheiro. Eu numa competição ganhava um carro zero. E quando eu cheguei lá, eu vi que eles tinham meio que perdido tudo, alguns deles. E aí eu ficava pensando, falei, caramba, eu assisti eles na televisão, nos vídeos, e eles ganhavam eventos gigantes, ganhavam dinheiro, tinha patrocínios de marcas grandes. Como que hoje em dia eles não têm um imóvel, não têm um carro? E eu ficava assim, falei, nossa, eu não quero que isso aconteça comigo. Então, o dia que eu ganhar dinheiro, eu não vou gastar, eu não vou... É difícil, não é fácil, assim, falando é muito mais fácil. Mas no começo, eu só pensava nisso, assim, a carreira do atleta não é longa, eu preciso guardar o máximo que eu puder, eu preciso investir. E minha irmã me ajudou muito, assim, minha irmã que sempre cuidou das minhas finanças aqui no Brasil, minha irmã e meu cunhado. Então eu tenho duas equipes separadas, né? Nos Estados Unidos eu tenho uma equipe que cuida, uma empresa, e aqui quem cuida é minha irmã e meu cunhado. Então eles sempre me ajudaram muito, assim, então eles sempre ficaram no meu pé e tudo que eu vou fazer aqui no Brasil, assim, passa por eles. A coisa mínima possível passa por eles, assim, eu não tenho a liberdade de eu fazer as coisas sozinha. Então, às vezes uma coisa que parece besta, mas uma reforma em casa, eu falo com eles primeiro, eu falo, tô pensando em gastar isso, o que vocês acham? Então, eles me ajudam muito e, querendo ou não, ter alguém assim próximo, que você confia, pessoas que entendem, meu cunhado e minha irmã, eles estão no meio de finanças já há muitos anos, sempre trabalharam em banco, hoje em dia tem a própria empresa, então eles sempre me educaram muito bem. Então, ao invés de eu decidir tudo sozinha, eles que, a maioria das coisas, eles decidem por mim. Sim, isso te dá a tranquilidade e o tempo pra você ser boa no que você é. Sim, e deixa eles serem bons no que eles são, né? E aí vocês se complementam. Isso é super legal. E você falou uma coisa muito interessante, que você falou sobre a questão da dívida do apartamento ter te motivado a fazer mais dinheiro pra você quitar. As pessoas têm às vezes, uma ideia de que eu vou comprar um apartamento, vou ter essa parcela pra pagar. Então, se isso é uma dívida, remete a endividamento, é uma coisa ruim. E a gente sempre fala assim, tem a dívida boa e a dívida ruim, né? Quando você pega assim, eu parcelei a minha fatura do cartão de crédito, é uma dívida ruim.
se eu não paguei um financiamento. É uma dívida ruim, você tá inadimplente. Mas você fez uma coisa que você fez um parcelamento para pagar um bem, que esse bem, ele pode te render ali dinheiro no futuro, pode ser um negócio para você no futuro. Então, se você não tem um processo ali de endividamento, se você paga as parcelas em dia, aquela é uma dívida boa, né? Então, as pessoas às vezes têm medo de dar um grande passo, porque falam, mas eu vou ficar endividada. Endividada você vai ficar porque você tem um parcelamento, mas você não precisa ficar inadimplente, né? Então, eu acho que você teve uma mentalidade, assim, muito cedo, muito bacana. E uma coisa também curiosa, você fala assim, eu ganho muita coisa das marcas. Eu acho que ao longo da sua história, você foi construindo uma imagem que ela é interessante para muitas marcas e isso também te dá um retorno financeiro porque você acaba sendo uma pessoa que é interessante para elas. O que você acha? O que você vê em você que te dá esse retorno tão legal de parcerias? Você consegue atrair tantas marcas legais e que eu acho que você tem muito isso assim de se juntar com empresas que tenham um propósito parecido com o seu. Então, o que você acha que elas veem em você que é tão legal para fechar essas parcerias? Eu acho assim, eu comecei muito cedo a focar no meu lado como produto, né? Então, assim, muitos atletas, eles esquecem que eles têm que fazer essa parte de se ver como produto e só foca em treino, competição, que tá tudo bem. Eu conheço vários que são assim. Eu, por muitos anos, fui assim também. Só que eu consegui enxergar um outro lado que poucas pessoas estavam fazendo na época. Isso eu tô falando há 15 anos atrás. Então, hoje em dia tá muito mais fácil, né? Com todo o acesso que a gente tem, informação que a gente tem, é muito mais fácil. Mas na época eu consegui enxergar que eu era um produto. Então, assim, eu sou um produto, eu tenho que saber me posicionar, eu tenho que saber o que eu quero para mim, em primeiro lugar. Eu quero marcas que tenham a ver com o meu lifestyle e que eu possa entregar algo que seja orgânico e não algo forçado. Então, assim, eu sempre procurei isso e eu acho que automaticamente tudo vai acontecendo, né? Se você procura algo que acaba encaixando com você e dá muito certo. Que nem foi a minha parceria com a Nike. Eu fui a primeira skatista profissional a ter um contrato com a Nike global, do mundo todo. Então, assim, no começo ninguém acreditava que isso poderia ser possível. Eu mesmo ficava assim, como assim? A gente tá conversando com a Nike, não é possível. Assim, porque a gente conversa com muitas marcas, né? Até fechar. Então, assim, eu não acreditava no começo. Eu falei, como assim? Eu vou ser a primeira? Não é possível que isso vai acontecer. E as pessoas no começo não acreditavam muito que isso iria dar certo. Hoje faz 13 anos que eu sou Nike. 13 anos, assim, hoje a gente tem um time feminino gigante. Tem a Raíssa Leal, a Fadinha, que ela é Nike também. Então, assim, muita coisa. Eu fui a pioneira porque eu fui uma das primeiras a começar. Eu fui uma das primeiras a mudar, assim, o meu estilo de como me vestir na pista de skate. Eu não preciso ser uma tomboy, que a gente falava na época, né? Porque eu comecei andando de skate como um menino. Eu me vestia como menino. Meu primeiro patrocínio de roupa não tinha roupa feminina. Então, eu usava a blusa P masculina grande. Então, assim, não tinha nem de criança. Então, eram as roupas gigantes. Então, assim, eu era muito masculinizada quando eu comecei. Só que depois que eu fui para os Estados Unidos e fui crescendo um pouco mais, ali nos meus 15, 16 anos, eu fui vendo que eu poderia ser uma menina feminina. E não foi porque eu quis fazer isso porque eu queria ter mais acesso às marcas. Não, foi automático, assim. Você vai ficando mais jovem, você começa a olhar os meninos, você fica assim, mas como que eu vou olhar para os meninos se eu tô vestida igual eles? Então, assim, tenho 2 irmãs mais velhas que são super femininas, então isso ajudou muito. Comecei a mudar o meu estilo. Então, eu fui a primeira mulher a colocar uma calça legging em competição de skate. Tipo, na época aquilo era um absurdo. Tipo, vários sites saíram me criticando. As skatistas que competiam comigo, falaram, como assim você tá com essa calça super apertada, calça de fazer yoga? Tipo, nada a ver você andando de skate com ela, sua calça vai rasgar na competição. E eu, tipo assim, eu me sinto bem, eu queria estar com uma roupa mais justa, uma roupa confortável, e foi muito dessa minha parceria com a Nike, assim, eu pegava as roupas da Nike de treino pra ir pra academia. E aí comecei a usar pra andar de skate, me senti super bem e fui mudando, assim, o meu estilo. Fui aparecendo maquiada, arrumava o cabelo. Claro que foi um processo muito longo, mas foi dando certo, sabe?
Então, comecei a aparecer em revistas que eram revistas de moda, revista fitness, que eu sempre gostei muito de treinar em academia. No skate, assim, hoje em dia mudou bastante por conta das Olimpíadas, mas por muitos anos foi mal visto quem treinava em academia. Tipo, o skatista tem que andar de skate pronto. A gente não treina, a gente anda de skate. Então, assim, foi um processo, assim, muito longo, mas que encaixou muito bem com quem eu sou. Eu sempre gostei de fazer várias atividades fora do skate. Então, como eu disse, eu sou muito curiosa. Então, eu quis aprender a surfar, eu quis aprender a saltar de paraquedas, eu quis aprender a pilotar carro, quis aprender a fazer snowboard. Então, eu fui fazendo tudo, assim, e sempre foi um escape pra mim. Assim, é muito bom quando você sabe fazer uma coisa muito bem e você vai pra uma coisa que você é muito ruim. Então, pra mim, era assim, toda vez que eu voltava a andar de skate de um esporte novo que eu tava aprendendo, assim, eu me sentia muito bem. Eu falava, eu ficava muito mais grata. Eu falava, como é bom ser bom em algo, sabe? Então, o meu escape sempre foi aprender algo novo, assim, outro esporte. Então, hoje em dia, assim, eu faço muita coisa e tô sempre querendo aprender. Muito legal. E, Letícia, queria saber um pouco do seu lado empreendedora também, né? Você contou aí essa trajetória super interessante de você se ver como marca, ver a importância de trabalhar a sua imagem, mas como que foi você começar no empreendedorismo? Você tem negócios diferentes, como que começou isso e o que você teve que aprender também para exercer esse seu lado empreendedora? Bom, foi assim um conjunto de coisas que aconteceram, né? Eu tenho uma equipe nos Estados Unidos, que são meus empresários, que eu trabalho com eles desde que aconteceu o que eu te falei do golpe que eu tomei quando eu tinha 16 anos. Eu comecei a trabalhar com eles com 16 anos e assim, não tinha nada quando eu comecei com eles. E eles sempre foram muito focados no futuro. Falei, agora tá acontecendo. Eu quero saber o que você quer ser daqui 5 anos. Quero saber... Foi uma das primeiras perguntas que eles fizeram. O que você quer ser daqui 5 anos? Onde você se vê daqui 10? Eu com 16 anos de idade, eu não sabia. Eu falei, sei lá, casada, com filhos. Eu vou completar 18. Sei lá, casada, com filhos, né? Quando você é nova, você pensa essas coisas. Então, assim, eles me fizeram pensar muito no meu futuro. Então, assim, já vindo com toda essa preocupação que atleta profissional não tem uma carreira tão longa, então, quando eu me aposentar, o que eu vou fazer? Então, eu sempre tive esse pensamento, né, na minha cabeça, e eles me ajudaram a moldar, assim, quem eu sou hoje em todos os termos possíveis, assim, desde vida pessoal, desde a minha vida profissional. E eles, óbvio que depois de alguns anos que a gente já estava com uma carreira consolidada, já estava com um salário bom, a gente começou a pensar em estratégia de como que a gente consegue entrar de parceria nas marcas. Porque às vezes vem marcas menores querendo me patrocinar, só que eles talvez não tenham um dinheiro grande de investimento. E aí o que a gente começou a fazer? Vamos ver as marcas que são interessantes, que você goste em primeiro lugar, que você acredite no processo, vamos fazer uma parceria de equity. Então a gente... Um exemplo, ao invés de cobrar $100 mil de contrato, vamos cobrar 50, porque eu também tenho que ter uma garantia, né? Tem que pagar as contas. Vamos cobrar 50 e os outros 50 você pega como equity da empresa. Então, começou assim. Eu comecei com uma empresa, eu comecei com outra. É claro que, assim, foi um processo longo e eu comecei a investir bastante nisso nos últimos 10 anos, principalmente nos últimos 5, e aí a gente começou a ver de uma outra forma, assim, não é só sobre ganhar dinheiro, mas vamos tentar ir entrando nas empresas menores e para você ter um futuro, não é de imediato, vai demorar. Sim. Então eles colocaram isso desde cedo na minha cabeça, porque é difícil você entender desde cedo, assim, mas eu poderia ter um contrato de 100 mil, por que eu vou ter um de 50? Então eles me ensinaram que, assim, a gente não tá pensando agora, no ano que vem, a gente tá pensando daqui 10 anos, quando essa empresa vender, aí você vai lembrar desse dinheiro que você deixou de ganhar agora. Então a gente começou, aí hoje em dia eu sou sócia de algumas empresas nos Estados Unidos, outras eu não entrei como troca de equity, eu entrei como investimento mesmo, assim, projetos que eu super acreditei, como o projeto do hotel de Joshua Tree, na Califórnia. É um hotel de luxo feito por containers, então assim, é muito legal, tem 65 quartos, no deserto, assim, de Mojave, que você tem toda a vista, assim, de Joshua Tree. É o primeiro hotel de muitos anos que eles não fazem um hotel novo. Então, isso eu entrei, não foi com equity, foi com investimento mesmo. Isso é muito legal sobre branding, assim, que é você atacar uma dor. Porque você pode
lançar proteína de diversas formas. Mas qual é a dor da pessoa hoje? Ela fala assim, cara, eu não vou chegar no meu trabalho, bater um shake proteico e blá. Eu não tenho tempo pra fazer isso. A gente tá aqui no estúdio de gravação desde manhã fazendo, a gente não tem tempo. Você fala, tá bom, então sua dor é essa, você não tem tempo? Tá aqui um produto pronto que você leva na sua bolsa. Esse foi o nosso foco, assim, eu tenho essa mesma preguiça, todo mundo tem, às vezes dá preguiça. Eu faço diariamente, eu tomo proteína, eu não deixo de tomar proteína em pó batida com frutas e tal, pra tomar essa, eu tomo as duas. Então, essa é um complemento. Então, assim, ali quando eu tô no meio do treino, eu, às vezes eu treino por 3, 4 horas seguidas, não dá tempo de parar, bater uma proteína, ou nas viagens, então isso daqui, assim, era um sonho nosso, o Pedro Scooby é o meu sócio, meu irmão também, então era um sonho nosso, assim, ter algo, assim, pronto de imediato e poder, assim, suprir as necessidades da correria do dia a dia. Então, assim, nem todo mundo tem tempo de tomar, isso é uma proteína do colágeno, então, assim, maravilhosa. Vocês têm que experimentar depois. Vou pedir para eles mandarem aqui para vocês. A gente tem uma equipe maravilhosa que tá cuidando do projeto enquanto a gente tá na correria das viagens, mas assim, a gente tá muito feliz com esse projeto. Ah, muito legal. E assim, eu acho que você entendeu muito, assim, esses dois pilares, que é tipo, marca e reputação. Marca, quando você fala assim, eu sou um produto, a gente tem, às vezes, esse pensamento de que uma empresa é uma marca, mas as pessoas também são uma marca. Total. Então, a marca, você define os seus valores, quem você vai ser, as parcerias estratégicas que você vai ter. Quando você fala de marca, você consegue desenhar aquela estratégia. Quando você olha para a reputação, tem muito a ver com esse legado que você vai construindo. Como que você faz essas escolhas e como elas trazem, no fim do dia, um impacto. Você tem muitos projetos que são destinados ali a um propósito e que eles têm uma causa humanitária, tem uma coisa social por trás. Eu queria saber duas coisas. Primeiro, como que você escolhe os projetos em que você vai colocar o seu dinheiro, seja para entrar com investimento, seja para você fazer ali esse processo de receber como equity. Como que você escolhe para onde vai seu dinheiro? E por que esse propósito de ter um impacto social é tão importante para você na hora de tomar essas decisões? Bom, acho que quando chega uma marca na gente, primeiro chega nos meus empresários. Então, eles fazem toda uma pesquisa de mercado antes para depois me passar. Então, assim, meio que um filtro. Uma triagem ali já, então, né? assim, eu que dou a última palavra, eles sempre deixam na minha mão para decidir e eles sempre colocam na mesa, ó. Aqui, essa marca tem isso, pode fazer isso, essa daqui. Então, eles colocam na mesa. Então, assim, eu vejo tudo e aí, no fim do dia, eu que escolho e eu escolho muito no que eu acredito, assim, tem produtos que eu acho que pode ser até legal, que vai ganhar dinheiro, mas não tem um propósito, não é um produto que vai ter que nem o Mamba Water Project, que leva água para as pessoas. Então, assim, às vezes é só focado no dinheiro mesmo. E nossa mentalidade é muito assim, a gente pode fazer os dois. Então, a gente pode focar numa marca que vai ser bem sucedida no futuro e vai garantir sua aposentadoria daqui 10, 15, 20 anos, mas também que agora, no momento, está fazendo algo interessante para a comunidade. Então, assim, tem vários projetos que eu tenho, assim, também, fora ser investir em empresas, mas comunidades que eu ajudo, coisas de skate, de esporte, mas assim, eu nem falo muito sobre, assim, eu sempre falo mais, assim, eu gosto de fazer e não falar, porque é muito fácil só falar. Então, a gente sempre escolhe, assim, a gente vê o que tem, o que vai trazer de volta para a humanidade, se vai ser só dinheiro no bolso das pessoas ou se vai ser algo legal para todo mundo. E por que isso é importante para você? Eu acho que tudo que aconteceu na minha carreira, assim, é inacreditável. De onde eu vim, onde eu cheguei, onde, assim, eu ainda posso chegar, é inacreditável. Então, eu acho que se cada um fizer um mínimo, ajudar um pouquinho, assim, o pouco que seja, assim, você não precisa ter milhões para poder ajudar o próximo. Assim, se cada um fizer a sua parte, fizer um pouquinho, eu acho que a gente pode chegar muito longe. Eu sou muito grata, assim, tudo que o skate me trouxe, assim, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu fiz é porque eu andei de skate, por causa do skate. Então, assim, eu tento ao máximo trazer um pouco de volta pro skate, que eu acho que isso é muito importante pra mim, assim, pessoa, assim,
né? Então, eu tento fazer ao máximo, assim. Eu sempre falo assim, dá pra fazer mais. Então, assim, eu também me cobro. Eu posso fazer mais, assim, como que eu posso ajudar mais? Como, assim, o mínimo que seja, sabe? Mas eu acho que é muito importante a gente sempre pensar por esse lado também. Legal. E Letícia, assim, que paralelo que você traça entre você ser uma atleta de alto nível e ser uma empresária, assim, quais características que você vê que te ajudam nos dois lados? Eu acho, assim, o foco que a gente tem que ter no esporte, né, a determinação, principalmente no skate. O skate é um esporte que você erra muito mais do que você acerta. Então, às vezes, até manobra que você já sabe, você erra, às vezes, 10, 15 vezes para acertar uma. Então, assim, você aprende a errar muito. E eu acho que do lado de empreendedor é a mesma coisa, assim, nem tudo você vai acertar de cara, nem tudo vai dar certo. Então, assim, é uma luta diária, assim, não é porque a gente, já chegou já tem um nome grande e tal, é uma luta diária, assim, várias dificuldades diferentes, qualquer outra pessoa passa, e no esporte a gente passa muito por isso, né? Então, assim, tem que ter muito foco, muita determinação e trabalhar muito, assim, às vezes é difícil, assim, eu conseguir me ver como os dois, porque eu sou muito ativa ainda no esporte. Então, às vezes eu tenho que deixar de treinar e deixar de focar um pouco no esporte para focar nas empresas. Mas assim, eu tenho uma equipe gigante que me ajuda muito. Eu não teria, acho que 1/3 do que eu tenho hoje, assim, de tudo, assim, se eles não tivessem me ajudando. Não dá tempo, a minha agenda é muito corrida, eu viajo muito, principalmente depois que eu entrei pro automobilismo, assim, minha agenda ficou ainda mais corrida. Então, assim, eles me ajudam bastante, só que tem coisa no final do dia que a gente tem que participar, né? Então, assim, um exemplo, para lançar uma proteína dessa, eu e o Pedro, a gente participou de tudo, porque nós somos atletas, é a gente que tá ali no dia a dia, a gente que vai usar o produto, então a gente precisa ter a total certeza que vai ser um produto bom, porque é um produto que eu consumo diariamente. Então, assim, tem coisa que a gente tem que estar a par e participar de tudo. Sim, você falou dessa entrada no automobilismo, como que foi isso? Porque é um nicho bem diferente do seu, de origem, assim, como que foi esse processo? Eu sempre gostei muito de carro, assim, sempre fui apaixonada por carro quando eu era novinha. Quando eu ainda competia no Brasil, eu tinha uma pista de kart na pista onde eu treinava de skate, no estacionamento. Então eu saía do treino de skate e ia pra pista de kart. E aí eu era apaixonada, só que minha carreira nos Estados Unidos, assim, tomou muito do meu tempo, então eu não tinha tempo pra nada e eu nem podia tentar fazer outra coisa porque eu tinha que treinar pra poder competir. Então, depois de muitos anos, assim, eu comecei a competir de novo no carro, no kart. Eu ia pra pista, fazer algumas competiçõezinhas, assim, mas muito mais por lazer, porque eu amo, sempre gostei de carro esporte e andar rápido. E aí, depois das Olimpíadas de Tóquio, eu decidi que eu ia dar uma focada nisso, que eu queria investir um pouco do meu tempo nisso. E aí, comecei a competir no automobilismo 2022 nos Estados Unidos. Aí fiz 3 anos lá de off-road, que é na terra. E aí, 2 anos atrás, a Porsche Cup Brasil me fez um convite para ir fazer um teste. E aí eu fiz o teste, assim, me apaixonei pelo carro e comecei a correr aqui no Brasil na Porsche Cup. Nossa, menina, você gosta de uns negócios difíceis, né? É difícil. A gente tá se achando o máximo, porque a gente tá fazendo corrida de bike aos sábados. Mas é legal também. Assim, é um esporte muito difícil, assim. Acho que pra quem não entende muito, acha que é só o carro que manda. Se o carro é potente, você vai embora. Não é bem assim, é muito técnico. Então, teve muita coisa, assim, que eu ainda tô aprendendo, ainda tô muito no começo da minha carreira, que, assim, nunca imaginei que ia ter, assim, ter que ler telemetria, uns negócios, assim, muito loucos, de números. Então, assim, é muito legal, assim, e eu sou muito curiosa, então eu adoro aprender coisas novas. E aí, eu, assim, entrei de cabeça nisso e tô, assim, super apaixonada, aprendendo muito, assim, é muito legal, assim. Aí eu acho isso tão fantástico, assim, de você falar isso, assim, de aprender a errar. Eu acho isso fantástico, porque quando você é muito boa numa coisa, você já é referência, você, assim, já é a associação que as pessoas fazem quando pensam, tipo, em skate feminino. E aí chega um momento que você fala, cara, eu já domino, já. Por mais que você fale assim, não, vai ser difícil, cada manobra é diferente, mas já é algo que você faz muito bem. E aí você fala, cara, eu me permito ser ruim num negócio novo. É difícil. E aí, além de te permitir ser ruim e aprender aquele negócio novo, quando você volta pro seu, você falou, né, eu falo, cara, como eu sou boa e como eu gosto de fazer isso. Sim. E como eu adoro
que seja fácil me sentir bem nisso aqui, porque aquilo ali foi muito difícil. Mas aí você vira uma pessoa que tem um monte de coisa legal pra contar sobre um monte de coisa diferente que você faz. Sim. E aí você tá sempre em movimento, sempre se arriscando, isso é tão legal. Mas não é fácil, assim, vou te falar, essa transição do skate pro automobilismo tá sendo bem difícil. Porque que nem você falou, você é bom numa coisa que você foi melhor do mundo eu sou por vários melhor anos. nisso aqui, como eu não vou ser a melhor nisso aqui? Você é melhor do mundo por vários anos. As pessoas te conhecem como sendo, tipo, a pessoa top do skate. De repente, você vem pra um esporte que você não sabe nada, que você tá aprendendo, que você não vai bem, que vai demorar pra você chegar lá. Só que eu gosto de sair dessa zona do conforto e me colocar em situações que eu tenho que se vira nos 30. Se eu fui capaz de aprender a andar de skate, eu sou capaz de aprender outra coisa. Óbvio que eu nunca vou chegar num nível de um piloto profissional que tá competindo desde os 5 anos de idade. Mas, assim, eu pelo menos vou aprender decentemente pra poder competir ali. Então, assim, eu amo aprender as coisas. Eu acho que é muito importante a gente sair da nossa zona do conforto e tentar algo novo, assim. E minha carreira inteira foi assim, minha vida inteira. Eu sempre fui para lugares diferentes. Eu apresentei ano passado um podcast, todo em inglês. Um podcast que era, tipo, de vídeo e de entrevista. Tipo, eu só entrevistei americanos. Então, assim, para mim foi um grande desafio, assim, uma equipe gigante. Eu viajava para algum lugar para encontrar uma pessoa X para fazer o esporte da pessoa. Então, aprendi a fazer várias coisas diferentes, assim, esportes que eu nunca tinha feito na vida. Então, assim, foi um grande desafio. Uma equipe de 15 pessoas, assim, várias câmeras. E, tipo assim, eu era a principal. Eu que tinha que perguntar. Que nem vocês fazem aqui. Mas vocês têm o dom. Eu não, eu tive que aprender tudo na hora. Eu tive que aprender tudo na hora. E eu não tinha muito tempo de estudar. Então, eu meio que dava uma pesquisada na vida da pessoa antes. Eles me passavam meio que pronta, assim. E eu tinha que, assim, bolar as perguntas, bolar que assunto eu ia abordar. E, assim, em inglês é tudo muito mais rápido, né? Sim. Então, assim, eu gosto de me colocar numa situações que, assim, talvez outra pessoa não teria coragem e não teria oportunidade. Então, se eu tenho oportunidade, eu topo qualquer coisa. Assim, se eu vejo que é legal, assim, que vai me trazer um conhecimento de alguma coisa, eu faço. Não, muito bom isso, de você ir assumindo papéis diferentes, né? Colocando chapéus diferentes ao longo de toda a sua carreira, né? Riscos, né? Exato. Sim. Uma coisa que é muito legal a gente falar aqui, e que as pessoas... isso é um assunto meio tabu para as pessoas, mas... Cara, que a gente... que na sua cabeça é importante quando o assunto é dinheiro? Porque, assim, você falou que, eu não sou uma pessoa consumista, assim, de comprar bolsa, sapato. O que essa independência financeira, no fim do dia, ela te trouxe de liberdade que você fala, cara, valeu a pena ganhar dinheiro pra fazer isso. Se não é pra comprar bolsinha, se não é pra comprar um apartamento que você já comprou, pra que serve ter dinheiro? Então, como eu disse, assim, eu desde cedo sempre pensei muito no meu futuro. Então, eu não tô só pensando em mim. Tô pensando daqui 5, 10 anos, quando eu tiver filhos. Eu não vou ter o pique que eu tenho, porque minha vida é uma loucura. Eu não vou ter esse mesmo pique pro resto da vida. Dinheiro, né? Então, exatamente. O momento de ganhar agora... então assim, eu aproveito todas as oportunidades possíveis que eu tenho, assim, me aventurando nessas coisas malucas, para poder também ter uma renda boa para no futuro eu poder ficar mais tranquila, assim, eu não quero ter que trabalhar o resto da vida, tipo, esse é meu foco, assim, não ter que trabalhar o resto da vida, e eu acho que é muito importante falar sobre esse assunto, porque, como você disse, as pessoas não falam sobre a vida financeira de jeito algum, e atletas, artistas novos, eles não têm educação financeira, que eu acho que é algo que deveria ter já na escola, porque assim, independente do quanto você ganha, pode ser uma pessoa que ganha muito, uma pessoa que... Eu posso ganhar $100 mil por mês. Mas se eu gasto 120, tô ferrada. Então, assim, uma pessoa que ganha 10 e gasta 5, essa pessoa tem muito mais dinheiro que eu. Então, assim, é muito importante você saber cuidar do seu dinheiro. E eu acho que isso tinha que ser mais falado. Então, assim, você não precisa ser uma pessoa expert no assunto, mas hoje em dia tem muita ajuda na internet. Tem muitos profissionais da área que podem ajudar. Então, assim, acho que quanto mais a gente falar, mais vai ajudar os novos atletas que estão começando a carreira agora, estão começando a ganhar dinheiro.
Eu acho que nos Estados Unidos eles falam muito sobre isso porque tem muitos atletas de NFL, atletas que ganham 30 milhões de dólares por ano, que passa de 3 a 5 anos, uma média de 3 a 5 anos pós a carreira, eles estão falidos. Tipo, eles não têm dinheiro. Imagina, você ganhar 30 milhões de dólares por ano e passa 5 anos da sua aposentadoria, você não tem mais dinheiro. Sim. Então, assim, é muito comum, isso acontece muito, só que a gente não fica sabendo. Então, acho que é muito importante tocar nesse assunto e as pessoas poderem procurar ajuda. Então, como minha família me ajudou muito, a empresa nos Estados Unidos que cuida das minhas finanças me ajudou muito, acho que é muito importante, assim, o atleta também ter a curiosidade de aprender. E hoje em dia, você vai na internet e você tem tudo. Então, você pode aprender o mínimo que for para você poder ter um futuro mais tranquilo. E não ter que se preocupar o que vai acontecer na minha carreira assim que eu me aposentar. O que eu vou fazer? Então, acho que isso é muito importante. E a maioria dos atletas não terminam os estudos, porque começam a competir muito cedo. Então, é muito importante isso. E eu acho que mais pessoas deveriam falar sobre. E as pessoas, acho que falando mais sobre, os novos atletas, artistas, vão criar uma educação financeira que é necessário. Sim, e a gente, assim, como Bolsa, Letícia, a gente tem tido muito esse cuidado, essa preocupação de exatamente pensar como que eu não somente falo com o investidor, mas eu também educo essa pessoa que está um passo atrás, que está no processo de entender que não é só sobre ganhar dinheiro. É sobre o dinheiro que você ganha agora, como que você vai usar ele como uma ferramenta para você multiplicar, para que você tenha uma vida tranquila, para que você possa fazer, realizar seus sonhos no futuro. Então, a gente tem tido muito esse papel também de educação financeira, de levar conhecimento. A gente tem plataformas hoje, além desse podcast, que a gente traz pessoas reais para falar sobre essa independência financeira, esse processo por independência financeira. A gente tem o nosso portal de notícias do Bora Investir, em que a gente traz diariamente ali notícias sobre mercado. A gente pega tudo que está acontecendo e fala de um jeito simples para que as pessoas consigam entender. A gente tem uma plataforma de educação financeira em que as pessoas podem fazer cursos gratuitos para qualquer momento em que elas estejam da vida, dali da relação com finanças. Então, se eu tô ainda poupando dinheiro, ainda tô na fase de quitar minhas dívidas para daqui quem sabe um dia ter um dinheirinho sobrando para investir. A gente tem conteúdo para essa pessoa. Se ela começou a investir agora, ela quer entender sobre onde mais ela pode colocar o dinheirinho. A gente tem curso para ela. Não, eu já invisto, mas agora eu quero diversificar minha carteira e eu quero aumentar, entender melhor que ser um investidor com um perfil diferente, a gente tem conteúdo também. Todos esses cursos, eles são certificados, então você faz o curso ali online, gratuito, recebe certificado. Vou fazer. Tem um monte de curso legal. E a gente tem falado cada vez mais com as pessoas e falado simples, porque tem um tabu, além de falar de dinheiro, existe um tabu quando a gente fala de bolsa de valores. As pessoas imaginam que é algo distante, que é um bicho de 7 cabeças. Então, a gente tem falado muito sobre dinheiro pra mostrar que, assim, eu, você, ela... Todo mundo pode começar a investir. Antes, pra você ter uma ideia, assim, as pessoas pensavam que elas precisavam juntar um monte de dinheiro pra fazer um primeiro investimento. Hoje, você investe com R$2. Você começa a investir no Tesouro Direto com R$2. O que falam muito na internet também, assim, se você não tem condição, não compra. Se eu não tivesse comprado esse meu primeiro apartamento, hoje em dia eu não sei se eu teria as coisas que eu tenho. Porque eu não tinha como juntar um monte de dinheiro. E na época, ganhava pouco. Então, se eu tivesse pego esse dinheiro que eu ganhei, guardado, e eu ia usar no dia a dia, automaticamente você aparece conta, aparece coisa, você vai comprando. Então, você acaba não tendo esse comprometimento de ter que guardar esse dinheiro para pagar uma conta. Então, assim, é muito fácil falar para quem já tem um valor grande na conta que pode simplesmente chegar e comprar algo à vista, ou comprar, ou investir. Mas assim, eu não tinha o dinheiro para comprar à vista. Então, se eu não tivesse financiado o meu primeiro apartamento, o segundo, o terceiro, hoje em dia talvez eu nem teria. Porque o dinheiro, sabe, vai gastando. Se você não tem, assim... E é difícil guardar dinheiro, não é fácil. Então, para mim foi... né? Exato. Então, para mim foi muito mais fácil eu já
tentar, de alguma forma, colocar esse dinheiro já comprometido pra não gastar. Então, às vezes, você não precisa ter um monte de dinheiro pra fazer. Eu falo que foi uma loucura? Foi. Mas foi uma loucura que deu certo. Sim. Então, assim, tem que fazer tudo bem pensado, mas não ter medo de fazer. Ou esperar chegar o momento. Eu vou esperar chegar o momento que eu tiver 1 milhão na conta Pra começar, Não vai chegar, é difícil. De quem consegue guardar tanto dinheiro assim? Sim, você precisa começar. A gente sempre fala isso, né? Que assim, não é falar assim, eu tenho que primeiro entender qual é o melhor investimento, Você precisa começar. Você precisa estar no game, sabe? Exato. Assim, e aí as pessoas, no processo em operação, vão buscando conhecimento, vão entendendo mais. Fazem que nem você, assim, eu vou chamar quem entende pra me ajudar, quem é bom nisso aqui pra me ajudar, e eu vou dar a decisão final. Então, assim, cada um joga o game com as ferramentas que tem. Exatamente. Sabe? Então, acho que você é brilhante, assim. Eu acho que pra mim, se eu fosse definir, assim, sua vida financeira, eu ia falar assim, cara, você entendeu tudo, assim, sabe? Você entendeu no mundo dos negócios, você entendeu sobre a importância de você diversificar. Pra você, assim, putz, nesse momento aqui, o projeto da água tá dando super certo, esse outro aqui agora não tá dando lucro, mas lá na frente vai dar, enquanto isso eu tô ali no mercado imobiliário. Então, assim, você entendeu sobre diversificação, você aprendeu uma coisa maravilhosa que é essa exposição ao risco, aprender a errar, aprendeu que, assim, as coisas só valem a pena quando você deixa que elas se alinhem com o seu propósito, quando você tem foco, quando você olha para os seus valores e fala assim, ó, isso aqui que tá acontecendo na minha vida vai de acordo, assim, com o que eu escolhi ser, o que eu escolhi seguir. E você vem ocupando uns espaços que a vida inteira disseram que eram espaços masculinos. Você fez uma reparação histórica lá nos meninos da vila, lá da Vila Matilde, que tinha skate e você não tinha. E aí você vem e você fala, olha, eu dando certo no skate, olha eu dando certo no automobilismo, olha eu dando certo nos negócios. E nada planejado, assim, tudo foi acontecendo e graças a Deus, assim, eu tenho uma família que me ajuda muito, tenho uma equipe muito grande que me ajuda, assim, nada foi por acaso, assim, tudo foi com muito trabalho, tudo, é que eu falando assim, parece que foi tudo muito fácil, muito rápido, mas foi muito difícil conseguir, assim, até ter uma vida estável no esporte, assim, demorou bastante. Então, assim, hoje em dia falando, parece que foi tudo assim, né, mas teve muito perrengue. E não, é o que você falou, coragem e oportunidade, né? Sim, assim, você aproveitou a oportunidade, mas você estava pronta também pra, na hora que a oportunidade chegasse, você encarasse aquilo. Total, mas assim, assim, eu falo que foi Deus na minha vida. Acho que tudo que aconteceu, imagina, eu saí lá da Vila Matilde, da Zona Leste, a única menina do bairro, pra ir pro mundo todo, assim, virar skatista profissional, virar referência, assim, tá aqui hoje sentada com vocês, isso daqui Falando de dinheiro, de negócios. É um privilégio estar aqui, então, assim, nunca imaginei na vida, então eu falo assim, foi Deus, foi muito trabalho, mas foi Deus, nunca foi sorte. Dani, vamos agora pra nossa saideira. O que você quer perguntar por último aqui pra ela deixar uma mensagem final? Ixi, agora ó, a pergunta polêmica. Agora a pergunta polêmica? Aquela que a gente escreveu ali embaixo. Que todo mundo quer saber. Não, Letícia, acho que você já falou bastante de planejamento e tudo, mas queria que você, assim, você pudesse dar uma dica pra quem tá começando no esporte, pra quem tá ou começando numa carreira e tendo sucesso. O que você falaria pra essa pessoa, pra ela ter uma vida aí boa, como você tá tendo, como você contou aqui pra gente? Uma vida financeira, você diz, ou uma vida no esporte? Uma vida financeira. Eu acho assim, é óbvio que trabalhar o máximo que você puder, mas não deixar que o dinheiro tome conta da sua vida, né? Porque às vezes a gente entra numa bola de neve que a gente fica, preciso ganhar dinheiro, e só foca em ganhar dinheiro. Eu acho que esse nunca deve ser o foco. Eu acho que o dinheiro é apenas um bônus de tudo que você faz. Então, assim, trabalhe duro e cuide do seu dinheiro muito bem, porque às vezes a gente não pensa, né? Quando a gente tá ganhando bastante dinheiro, a gente fala assim, não, mas eu vou ganhar dinheiro pro resto da vida. Mas não é assim, né? Todo mundo sabe que depois de uns anos você quer ter uma vida mais tranquila, não quer ter que trabalhar tanto. E eu acho que tentar focar em fazer o dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar para o dinheiro. Eu acho que esse deveria sempre ser o foco. Sim, maravilhoso. E eu queria te perguntar, assim, diante de tudo isso que você se desafia a testar coisas diferentes, a testar
a sua capacidade de aprender coisas novas, a diversificar esses negócios, o que ainda falta você conquistar? Falta muita coisa. Como eu disse, eu sou muito curiosa, eu quero aprender coisas novas, quero fazer muita coisa. Eu quero um dia ser mãe também. Eu acho que o nosso reloginho já tá ali, né? Então... Ai, para que seu reloginho vai bater muito tempo ainda, você é nova, menina. Acho que quando a gente é muito nova, né? A gente não pensa muito, mas a gente vai ficando mais velha, a gente fala, mas... Tá tudo perfeito, minha carreira tá linda, maravilhosa, mas eu também não posso ficar adiando muito esse sonho de ser mãe, porque a gente vai ficando mais velha. Eu também não quero ser uma mãe muito velha. Então, assim, esse eu acho que é o meu foco, assim, fora o esporte, né, automobilismo. Eu acho que esse é o meu maior sonho. Graças a Deus, eu já conquistei tudo que eu nem imaginei que eu iria conquistar, eu conquistei. Eu acho que eu, como mulher, quero também focar nisso, assim, daqui uns anos. Perfeito, acho que vai ser um amadurecimento das suas realizações, assim, né? E aí ter uma vida mais tranquila, né? Viajar menos. Que nada. Filhos vai querer viajar tanto. Falar assim, mamãe, você conheceu esses países todos aqui? Quero agora também. Ai, tomara. Quem sabe um dia. Ótimo. Letícia, uma delícia conversar com você. Obrigada por esse papo. Eu acho que vai ser uma conversa muito inspiradora para quem te acompanha, para quem gosta de você, te ouvir falando sobre um assunto que parece ser tanto tabu e que você fala com tanta naturalidade, porque é uma coisa que você tem aprendido ali enquanto a vida tá acontecendo. Eu acho que você tem uma maturidade emocional para lidar com isso muito bonita, assim. Obrigada. Pensa que uma menina que saiu de casa com 14 anos e foi pro outro lado do mundo, ter a mentalidade que você tem, e aí com a internet eu acho que as pessoas se perdem um pouco com a coisa, assim, da fama, da exposição. Você parece que manteve isso, assim, tão bem resolvido no seu coração, sabe? De não se impressionar com as coisas e conseguir ter essa maturidade de fazer, sim, dinheiro, mas usar o dinheiro como uma ferramenta para ajudar outras pessoas. Então eu acho que isso é uma maturidade incrível, assim. Então foi lindo ter esse papo com você. Espero que essa conversa inspire muito, muito mais pessoas. E convido também você a conhecer as plataformas. A gente vai depois deixar na descrição os links. Dá uma olhada também lá, deve ter um monte de curso que possa também ser de interesse até dos seus seguidores, das pessoas que estão começando ali nessa jornada de investimento, de fazer as pazes com dinheiro. Então, queria super te agradecer. Foi um papo maravilhoso. Obrigada por você Eu que agradeço. Eu espero ter mais oportunidades para falar. Assim, acho que é muito importante esse assunto e eu quero poder falar sempre. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Você já é uma referência porque você é boa no seu esporte. Seja uma referência também para outras meninas nesse espaço que hoje existe um gap ali, sabe? De educação financeira. Então, busque. Você gosta de coisas novas, busque entender pra você ensinar, porque assim... E não adianta nada aprender e guardar pra gente, né? Então a gente tem que aprender e repassar. Sim, e se você puder contar com a gente tá aqui. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. E quem gostou desse papo pode dar uma olhada na playlist, conferir as outras entrevistas e indica também pra gente qual é a história inspiradora que você quer ouvir. Quem sabe sua indicação não é o próximo convidado do nosso podcast. Obrigada, até a próxima. Valeu.